ficamos maravilhados quando lemos a Tua palavra, especialmente dentro desse assunto que viemos falando a semana inteira. Nós Te louvamos, Senhor, por esse bom momento que o Senhor nos preparou de comunhão, de aprendizado, de alegria. Te louvamos, ó Deus, pela maneira gloriosa pela qual o Senhor tem conduzido a história. É muito gratificante, Pai, observar o modo como o Senhor tem conduzido todas as coisas. Nós nos alegramos, Senhor. Agradecemos pelos pastores que estiveram cooperando conosco durante essa semana, pelo pastor Evaldo, pelo pastor Valnei Veras e pelo pastor Marcos Granconato. E pedimos, Senhor, e suplicamos que nessa noite o Senhor continue conosco, abrindo o nosso entendimento. Às vezes são assuntos um pouco complexos, mas nós Te louvamos porque o Senhor nos deu o Espírito Santo como nosso professor e mestre, para nos ajudar a compreender com a alma as verdades da Tua palavra. E nós clamamos para que mais uma vez o Senhor bondosamente opere isso, e que no final de tudo o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar o pastor Marcos, que vai dar continuidade à sua exposição. Boa noite, irmãos. Vamos dar seguimento aos nossos estudos, que temos falado sobre dispensacionalismo e escatologia. Ontem paramos aqui, nesse item, falando que as credenciais, os pontos ou os aspectos essenciais do dispensacionalismo que torna alguém dispensacionalista são 4 itens. Eu mencionei aqui o reconhecimento de diferentes administrações divinas e falamos bastante sobre isso ontem. Os irmãos puderam compreender melhor o significado disso. Falamos sobre a distinção entre Israel e a igreja, é outra marca do dispensacionalismo. Os dispensacionalistas não confundem as duas coisas. Nós falamos sobre a aplicação do método hermenêutico histórico-gramatical a toda a Bíblia, que inclui as profecias. Falamos disso também, a importância disso, porque esse método preserva o sentido normal das palavras. É claro que o método histórico-gramatical, ele não despreza as figuras de linguagem, mas o que é figura de linguagem é considerado assim quando claramente é figura de linguagem. Quando não é figura de linguagem, quando nós não temos razões para achar que é figura de linguagem, então nós não entendemos como figura de linguagem. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, é o exemplo clássico disso, quando ele escreve o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esse versículo, metade dele deve ser entendida de modo literal, a outra metade de modo figurado. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é literal, isso não é figurado. Se o seu inimigo tiver fome, você tem mesmo que literalmente dar de comer para ele e dar de beber, caso ele tenha sede. Fazendo isso, diz o versículo, você vai ajuntar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Isso é uma figura de linguagem. Quando você der comida para ele, não vai aparecer brasas de fogo na cabeça dele. Essa é uma figura de linguagem
que pode ter, aí os intérpretes variam no que diz respeito ao significado disso, mas isso pode significar um sentimento de culpa, ou até, dependendo da compreensão da figura, ou até arrependimento no inimigo. Mas é uma figura de linguagem. Então você vê num versículo só o uso de uma linguagem literal e de uma linguagem figurada. O método histórico-gramatical lida com essas duas coisas. Não é que ele interpreta tudo literalmente, não é assim. Não dá para você interpretar tudo literalmente. Há figuras de linguagem. Jesus disse: eu sou a porta. Sejam como pombas, sejam como serpentes. Eu não posso morar no telhado da minha casa, entendendo literalmente que tem que ser como pomba. O método histórico-gramatical, ele vai fazer com que o intérprete trate o texto de modo natural. O que é figura, o que é literal, é literal. E falamos também ontem, em ocasiões esparsas, nós falamos sobre a crença num milênio literal. Milênio seria o reino de Cristo neste mundo. Nós acreditamos, os milenaristas, os dispensacionalistas são todos milenaristas, todos eles. Você não vai encontrar um dispensacionalista que não creia no milênio. Nós, os dispensacionalistas, nós cremos que quando Cristo voltar, Ele vai estabelecer um reino neste mundo. E a sede desse reino será Jerusalém restaurada. Ele vai reinar aonde? Em Jerusalém. Em que Jerusalém? Na Jerusalém que nós conhecemos, Sião, ali na Palestina. Ele vai reinar numa Jerusalém restaurada, e ali dominará toda a terra. E ele regerá as nações com cetro de ferro. E isso, de acordo com Apocalipse 20, de 1 a 6, vai perdurar por 1000 anos. Serão 1000 anos de reinado. Um reinado de justiça, um reinado de paz durante 1000 anos. Os aliancistas não entendem assim. Eles entendem que as promessas de um reino de paz são promessas figuradas, que se concretizam hoje, que nós estamos no milênio agora. Então, para que isso aconteça, para que eu entenda que eu estou no reino terreno de Cristo e milenar de Cristo agora, eu tenho que interpretar as Escrituras de modo figurado. Senão, não tem como. As bênçãos do reino milenar são bênçãos muito grandiosas e que não estão presentes aqui. Vejam, por exemplo, Isaías 2, de 1 a 5. Esse texto é um texto que diz respeito ao reino milenar. E tem até a figura aí, uma figura que está numa praça perto da ONU, em Nova York. Essa figura é uma figura referente a esse trecho de Isaías. Isaías 2, de 1 a 5. Então o texto diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado, e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos. E estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação
não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Esse texto é um texto que fala de um tempo que nunca se realizou na história da humanidade. Fala de um governo central, universal, um governo mundial, estabelecido, fixado ali com sede em Jerusalém, o próprio Senhor governando a terra e as nações vivendo em paz, transformando as suas armas em arados e em ferramentas, e havendo paz sobre o mundo todo. Quando isso aconteceu desde a época da queda até hoje? Isso nunca aconteceu. Então nós cremos na literalidade dessa profecia. Nós cremos que essa profecia vai se cumprir de forma literal, que um dia o Senhor, quando voltar, estabelecerá o seu reino ali, e a sua autoridade, o seu governo vai se irradiar por todo o mundo. E ele governará então o mundo em paz. E então, aquela estatuazinha lá, essa estátua que aparece aí, é um homem transformando a sua espada na lâmina de um arado. É o que está acontecendo aqui. É um símbolo desse texto de Isaías 2, de 1 a 5. Então isso vai acontecer de modo literal. As nações vão destruir suas armas e transformarão suas armas em ferramentas de trabalho, e haverá paz em todo o mundo. Os amilenistas dizem o seguinte: não, esse texto não deve ser interpretado de forma literal. Esse texto deve ser espiritualizado, e a realização disso aqui acontece agora. Acontece agora com a expansão do cristianismo. O cristianismo, pelo fato dele ter se expandido, então o Senhor está estabelecendo a paz aí entre as nações, e assim a coisa caminha. Claro que a descrição disso não se encaixa, em hipótese alguma, com o que estamos vendo hoje. É impossível isso. Se essa profecia descreve os dias atuais, então a Bíblia é mentirosa. Então o profeta, a profecia nos enganou. Então, diante desse profeta e diante do Deus desse profeta, nós podemos dizer: Senhor, onde está o cumprimento de Isaías 2, de 1 a 5? E ele dirá: está aí diante dos olhos de vocês, tudo isso já está se cumprindo de modo simbólico. Nós podemos dizer para o Senhor e para o profeta: vocês nos enganaram, porque esse texto não transmite essa ideia, e a realidade ao nosso redor não reflete o que esse texto está falando. Então, se a palavra de Deus deve ser entendida dessa forma, nós não podemos mais confiar nela, porque ela diz coisas que se cumprem de modo totalmente diferente daquilo que é descrito. E quem garante que outras partes da Bíblia também não se cumprirão de modo totalmente diferente daquilo que é descrito? Quem garante que o Senhor voltará do modo como nós lemos nas Escrituras? Quem garante? Se o que o texto bíblico diz não significa o que ele diz, que segurança nós temos no cumprimento da palavra de Deus, no que diz respeito às profecias, especialmente do Novo Testamento? O Senhor voltará mesmo? Será que ele voltará mesmo, ou devemos interpretar isso de modo alegórico também, de modo figurado? Os anjos disseram quando o Senhor subiu: olha, por que vocês estão contemplando, varões galileus, o céu agora? Por que estão contemplando esse Jesus? Notem, ele vai voltar da mesma forma como vocês o viram subir, ele vai descer. Quem garante que isso será literal? Quem garante que não podemos então interpretar de outro jeito, dizendo: olha, o Senhor já voltou. O Senhor já voltou, ele voltou no nosso coração. Se o sentido das palavras eu posso atribuir qualquer sentido a elas, por que eu não posso interpretar essa profecia também desse jeito? E dizer: o Senhor já voltou, ele voltou em nosso coração. O texto deve ser interpretado de modo figurado. Irmãos, se nós adotarmos esse modelo de interpretação, então toda a Bíblia perde o seu sentido. Então nós cremos num milênio literal, porque textos como esse
E há dezenas e dezenas e dezenas de textos como esse falando desse período de paz. Leia os profetas, todos eles, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Daniel, todos os profetas falam de um reino físico estabelecido em Jerusalém de paz completa. Todos. Se tivermos que entender o milênio como se cumprindo agora, então nós temos que reinterpretar o sentido das palavras de todos os profetas. Muito bem, prosseguindo então aqui. Há tipos diferentes de dispensacionalismo e eu vou mencionar muito brevemente aqui os tipos que há. Existe aí o dispensacionalismo clássico, é o antigo, né? Pertence ao período formativo, com Darby, Scofield e Schaeffer. Tem como traço distintivo a ênfase em 7 dispensações. Tem o dispensacionalismo revisado, esse é o mais atual, é o de hoje. O dispensacionalismo clássico ainda é defendido por algumas pessoas, mas a ênfase é nisso aqui, 7 dispensações. O revisado não se apega a esse detalhe de 7 dispensações. O revisado pode acreditar até em 5, 6 ou mais, ou 8. Seus principais expoentes são Alva McClain, John Walvoord, Dwight Pentecost, Charles Ryrie. Seu traço distintivo é a ênfase no que é essencial ao dispensacionalismo, que são os 4 itens que nós já vimos aí. Os 4 itens anteriores são essenciais ao dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo revisado dá ênfase a isso, mas não é diferente do dispensacionalismo clássico. Tem esse dispensacionalismo aqui que ele é meio diferente, ele é mais moderno, é o dispensacionalismo progressivo. Geralmente os dispensacionalistas clássicos e revisados não gostam muito desse modelo, porque acham que ele só mantém o nome de dispensacionalismo e não é dispensacionalismo mesmo. É uma crítica meio severa, a meu ver. Eu acho que são dispensacionalistas sim, mas com algumas diferenças aí, e eu acho que algumas diferenças difíceis de aceitar, eu penso, né? Ele é proposto por Darrell Bock do Dallas Theological Seminary, Craig Blazing e Robert Saucy, ou Saucy, não sei como se pronuncia o nome dele, e ele é criticado por se afastar dos elementos essenciais do dispensacionalismo. Alguns dizem que só preservou o nome. O dispensacionalismo progressivo aceita 4 dispensações, só 4. A patriarcal, de Adão até o Sinai, a mosaica, do Sinai até a ascensão do Messias, a eclesial, da ascensão até a segunda vinda, e a siônica, que tem 2 partes, a parte 1, que é o milênio, e a parte 2, o estado eterno. Só essas 4 dispensações. Agora, para o dispensacionalismo progressivo, note o que acontece aqui. Cristo já está reinando no trono de Davi. Isso o dispensacionalista clássico e revisado não aceita de jeito nenhum. O anjo prometeu a Maria: o Senhor lhe dará, a Jesus, o trono de Davi, seu pai. Nós dispensacionalistas revisados e clássicos, nós dizemos: olha, o Senhor não deu ainda a Jesus o trono de Davi, seu pai, porque Davi nunca reinou no céu, e Jesus está reinando no céu. O trono de Davi não pode ser no céu. Como podemos afirmar que o trono de Davi é o trono celeste? Nós não podemos. Mas os aliancistas e os dispensacionalistas progressivos creem que o trono de Davi é celeste. Então, Jesus já está reinando no trono de Davi. Okay? Essa é uma diferença gritante entre o dispensacionalismo progressivo e o dispensacionalismo clássico e revisado. É um ponto distintivo, é um dos principais pontos distintivos entre os 2 modelos. Ok? Cristo está reinando no trono de Davi, a nova aliança já foi inaugurada. É outro aspecto controvertido. Por quê?
porque os dispensacionalistas clássicos e revisados, eles creem que existem aspectos da nova aliança que estão vigorando, que começaram a vigorar, mas a nova aliança como um todo não foi inaugurada. Por quê? Porque a nova aliança descrita em Jeremias 31, por exemplo, em Jeremias 33, a nova aliança envolve a conversão de Israel, a conversão nacional. A nova aliança envolve a conversão nacional de todo Israel, envolve a habitação do Espírito Santo em todos os israelitas, o Espírito habitando neles, a lavagem dos pecados, o perdão completo dos pecados, envolve a posse pacífica da terra de Israel e a perenidade desse estado. Esse estado, essa situação de paz e de perdão e de comunhão com Deus é irrevogável, é algo que acontecendo não desaparece mais. A nova aliança é definitiva e é feita com Israel no futuro, quando o Senhor voltar. Agora, nós encontramos algumas dificuldades com isso pelo seguinte: o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus e outras partes do Novo Testamento fazem referência à nova aliança, apontando para aspectos que já estão vigorando, e isso gera confusão. E agora? A nova aliança já foi inaugurada ou ainda não foi inaugurada? Qual é a postura certa? A nova aliança diz respeito a Israel, abrange tudo isso, perdão de pecados, abrange a habitação do Espírito Santo, abrange a posse da terra, abrange um estado de comunhão com Deus perene para sempre, e nós não estamos vendo isso com o povo judeu. Então, por que o Novo Testamento em alguns momentos parece dizer que a nova aliança já começou? E de fato você vê isso. Note, por exemplo, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus quando fala com Nicodemos, ele diz o seguinte: você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entende o que significa isso. Então Jesus diz para ele que é necessário nascer da água e do Espírito. Quando ele diz é necessário nascer da água e do Espírito, as interpretações disso são as mais diversas. Tem gente que chega a dizer o seguinte: não, é necessário nascer da água, a água é o líquido amniótico. Então a pessoa tem que nascer de modo físico e depois nascer espiritualmente quando se converte. Ela tem que nascer da água, que é o líquido amniótico, é o nascimento natural, e depois nascer segunda vez, de modo espiritual. Então essa explicação biológica, orgânica, médica do texto não tem nada a ver. Jesus não está pensando no líquido da placenta, né? Não está pensando nesse tipo de coisa. É claro que alguém tem que nascer fisicamente para ser crente, não tem isso, seria uma obviedade gigantesca dizer isso, né? Não há por que dizer isso. Mas quando ele disse é necessário nascer da água e do Espírito, ele estava fazendo uma alusão à nova aliança, porque na nova aliança, a linguagem profética da nova aliança diz que o Senhor lavará Israel com água pura. Ele vai lavar Israel com água pura e mais, ele dará a Israel do seu Espírito. Então, quando Nicodemos escutou que era necessário nascer da água e do Espírito, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi a nova aliança. Porque a nova aliança usa essa linguagem de lavagem com água e de habitação do Espírito. Então Jesus disse que o crente, a pessoa que crê nele, de certo modo desfruta de algo referente à nova aliança. E aí é que confunde as coisas. E agora então? Então a nova aliança já está vigorando, e mais, Jesus na ceia, quando ele estabeleceu a ceia, ele levantou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Não disse isso? Ele disse isso. Então os dispensacionalistas progressivos dizem o seguinte: olha, a nova aliança já começou. Aí você diz: mas como é que está Israel nessa história?
Como é que Israel fica nisso? Porque a nova aliança diz respeito a eles. Como é que fica essa história então? Porque eles não estão sendo abençoados por todos os elementos que compõem a nova aliança. Ser lavado, ser habitado pelo Espírito Santo não é a totalidade das promessas. Tem a terra, tem a conversão nacional, tem o conhecimento de Deus, a paz perene. Nada disso está acontecendo. Como podemos dizer que a nova aliança já começou? Então a resposta dos dispensacionalistas clássicos e revisados é a seguinte: olha, a nova aliança, na verdade, na sua totalidade, ela não foi inaugurada. Ela vai ser inaugurada quando o Senhor voltar. Aí a nova aliança será inaugurada. Mas a igreja desfruta previamente de alguns elementos dela. A igreja desfruta de lampejos dessas bênçãos grandiosas que um dia virão sobre Israel. Quais são as bênçãos da nova aliança que a igreja desfruta agora? A lavagem dos pecados e a habitação do Espírito Santo. A igreja desfruta disso como um experimento prévio do que Israel vai experimentar no dia futuro. Então essa é a visão do dispensacionalismo clássico, revisado, em contraposição ao dispensacionalismo progressivo que fala, não, a nova aliança já se inaugurou plenamente. Outra coisa, a igreja estava presente no Antigo Testamento, mas não era percebida. Nós já vimos isso ontem. O dispensacionalismo não entende que a igreja estava presente no Antigo Testamento. A igreja só nasceu em Atos 2. Mas os progressivos entendem que a igreja estava lá no Antigo Testamento, mas não era percebida. E outro fator, a salvação é holística, ou seja, ela abrange tudo. Envolve política, ação social, etc., uma vez que o reino davídico já começou. Olha a implicação prática dessa visão. Se o reino davídico já começou, esse reino é um reino político. Se o reino davídico já começou, não importa onde está o trono, se está no céu, se está na terra. Esse é um reino político. Então a igreja, ela tem que se envolver em aspectos políticos e sociais aí, nos problemas do mundo moderno. Se envolver nos problemas do mundo moderno nessa dimensão. Não somente com evangelismo, pregação e tudo mais, mas se envolver com o mundo moderno na esfera política e de ação social. Bom, isso aí faz com que esse dispensacionalismo se pareça muito com o aliancismo. É um dispensacionalista, é um aliancista com pele de dispensacionalista. Ele usa a pele dos dispensacionalistas, mas na verdade tem elementos aliancistas muito presentes nessa concepção aí, ok? Os dispensacionalistas progressivos, eles têm encontrado certa resistência para serem aceitos pelos dispensacionalistas clássicos e revisados. Ok, tem o ultradispensacionalismo, eu nunca conheci ninguém que é ultradispensacionalista, mas tem. E esses aí, não me pergunte, olha o que diz. A igreja só começou depois de Atos 28. Então, Atos 28, você tem que colocar no ano 60, mais ou menos, da era cristã, Atos 28. A igreja só começou depois de Atos 28, quando Paulo rompeu com os judeus ali. Você, olha, eu vou me voltar para os gentios aqui agora, acabou, chega de conversa, não vou mais, vocês rejeitaram de uma vez por todas o evangelho, e rompe ali com os judeus. Aí a igreja começa. Se a igreja começa em Atos 28, então a igreja, só é aplicável à igreja os textos que foram escritos depois do ano 60. E o que é que nós temos depois do ano 60? Nós temos as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito.
Isso da literatura paulina. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, os aspectos práticos dessas passagens não se aplicam à igreja. Por exemplo, a ceia e o batismo são tratados nessas cartas. Então, a igreja não precisa praticar a ceia e nem praticar o batismo. Só o que Paulo escreveu depois de Atos 28 se aplica à igreja. As epístolas da prisão e as epístolas pastorais. Não conheço ninguém que adote essa visão aqui. É uma visão extremista demais. Eu não conheço ninguém e, sinceramente, nem quero conhecer, né? Porque vai ser briga na certa. Então, quero viver em paz, ainda que não estejamos no milênio, né? Ok. Vamos ver aqui então, rapidinho agora, o impacto do dispensacionalismo sobre a vida da igreja. Por quê? Porque essas coisas não são meramente teóricas, cerebrais, meramente teológicas e filosóficas. Não, essas coisas têm tudo a ver com a nossa vida, com o nosso modo de viver. Não existe doutrina que seja meramente cerebral, que seja meramente teórica. Toda doutrina vai ter uma contrapartida vivencial, não tem jeito. Se você acredita em alguma coisa errada, isso vai produzir um comportamento errado de um modo ou de outro, não tem como escapar. Então, você tem também impactos do dispensacionalismo sobre a vida da igreja, não tem como escapar disso. Veja aí, primeiro impacto do dispensacionalismo sobre a vida da igreja: livramento da lei mosaica. Aí você vai dizer, mas isso aí, os aliancistas também ensinam. Note bem, é verdade, os aliancistas também ensinam isso. Qual é a diferença então entre os dois modelos? Os aliancistas ensinam que somente a lei moral acabou. Eles falam isso, olha, somente a lei moral acabou. E nós dizemos não, a lei inteira acabou. Todinha menos os 10 mandamentos, né? Não, os 10 mandamentos também acabaram. Aí você cai de costas, né? Você fala, não, peraí, então eu posso matar, posso desobedecer os pais, posso adulterar, posso cobiçar, posso tomar o nome de Deus em vão, porque acabou os 10 mandamentos? Acabou os 10 mandamentos. Ah, tá brincando, acabou. Fazer o quê? O que eu vou fazer? Acabou. E aí é que o pau quebra. Porque o aliancista vai dizer, não, o que acabou foi a lei cerimonial. E os 10 mandamentos não são cerimoniais, são morais. A lei moral permanece. E o dispensacionalista fala, a lei inteira passou. E agora? Pergunta, guardar o sábado é lei moral ou lei cerimonial? Está nos 10 mandamentos ou está na lei cerimonial? Guardar o sábado é lei moral. Passou ou não passou? Ah, não, só um pedacinho da lei moral passou, que é o sábado. Dá para fazer isso? Não dá. Não tem como. Os 10 mandamentos envolvem o sábado. Se você quer viver debaixo da lei moral, você tem que guardar o sábado. Sai daqui e vai para a igreja adventista. E vai acreditar na Ellen White com ET e tudo, que ela ensinava que existe ET. E ensinava que quem usa peruca fica louco. Se você usar peruca, você fica louco. E tomar café, vai para o inferno. É isso aí. É complicado. Então, como lidar com isso? Note bem, vocês estudaram aqui, com o pastor Marcos Perim, vocês estudaram algo sobre Irineu de Leão, que foi um bispo, um pastor que viveu na Gália no século II, escreveu uma obra fantástica chamada Contra Heresias. Ele escreve criticando o gnosticismo que reinava na França. Tinha cerca de 800 seitas gnósticas na França no século II.
era algo terrível, e ele escreveu essa obra, uma obra grandiosa, teológica e apologética, contra essas seitas todas. E ele ensina algo interessante sobre esse assunto, sobre a lei mosaica e o relacionamento dos crentes com a lei mosaica. Mas antes de olhar para o ensino de Irineu de Leão, que é um ensino que os dispensacionalistas acolhem, antes de olharmos para isso, vejam o que dizem os textos que estão ali. Veja, por exemplo, o que diz Gálatas 3,19. Veja se esse texto fala sobre lei moral ou cerimonial. Na verdade, nem existe na Bíblia essa divisão. Onde no Novo Testamento existe diferença, lei moral, lei cerimonial? Onde tem isso? Isso aqui é lei civil, isso aqui é moral, isso aqui é cerimônia. Onde na Bíblia a lei é monolítica, é um bloco só. Lei é lei, é uma lei só, é a lei mosaica, é a lei dada no Sinai. Envolve cerimonialismo, envolve moral, envolve leis civis, envolve leis penais, é um bloco só. Não tem essa divisão no Novo Testamento, essa aqui é moral, essa aqui é cerimonial. Isso não existe, isso aí é invenção posterior. Veja aí o que diz Gálatas 3, observe aí Gálatas 3,19. Vou ler aqui para vocês. É importante entender isso. Não saia agora, porque se você sair agora, você vai falar que eu estou ensinando uma teologia anomista, né? Sem regras, sem normas. E nós vamos ver que não é isso que o dispensacionalismo ensina. Veja o que diz Gálatas 3,19. Fala assim: então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Mas tem um limite temporal aí. Até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. Agora, se eu quiser dividir entre lei moral e cerimonial, pergunta: que lei foi acrescentada por causa das transgressões? A lei moral ou a cerimonial? Gente, é só usar um pouco o cérebro. Se eu quiser dividir a lei moral e cerimonial, qual delas foi acrescentada por causa das transgressões? A lei moral, é claro. E o texto prossegue: até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. É até aí. A lei foi acrescentada até esse tempo. E depois? Ela foi revogada. Veja 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos mantidos debaixo da lei, nela confinados, para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia, ou nosso aio, ou nosso pedagogo, como é o termo aqui, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse pedagogo. Dá para ser mais claro do que isso? Não dá. É claro como o dia. Não precisa ser dispensacionalista, basta ser alfabetizado. Você lê, mas é isso mesmo. E fica claro pelo versículo 19, que o apóstolo Paulo tem em mente, inclusive, aspectos morais da lei, se não aspectos predominantemente morais, quando ele diz que ela foi colocada por causa das transgressões. Então nós vemos aqui em Gálatas, uma carta extremamente madura do ponto de vista teológico sobre soteriologia, uma carta que domina esse tema, falando: olha, estamos livres da lei. A lei foi colocada, mas ela teve o seu papel, e esse papel foi cumprido e ela foi deixada de lado. Agora, olha esse outro texto aí de 2 Coríntios 3, de 7 a 11. Esse texto aqui é um texto intrigante. A gente lê às vezes e passa batido.
Aqui nesse texto você vai ver que o apóstolo Paulo está falando sobre 2 ministérios. Fala sobre o ministério da letra e o ministério do espírito. O ministério da letra, a letra é a lei, trouxe morte. O ministério do espírito trouxe vida. Paulo fala sobre 2 ministérios. Ele inclusive chama o ministério que dá vida, o ministério do espírito, de ministério da nova aliança. Olha aí, dizendo aí que existem elementos da nova aliança que já estão presentes, até porque ele fala da habitação do Espírito Santo. Ele diz no versículo 6, foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, que é a lei, mas do Espírito, porque a letra, a lei, mata, mas o Espírito dá vida. Esse aqui é o versículo preferido dos pentecostais preguiçosos que não gostam de estudar. Todo pentecostal que não gosta de estudar, usa esse versículo aqui. A letra mata, para de estudar. O Espírito que interessa, a letra não. Gente, que imensa bobagem. Esse texto não está falando sobre estudar. Letra aqui não é estudar. Letra aqui não é o apego, não é o apego às letras, ao estudo, não é isso. Letra aqui é a lei mosaica. A lei mosaica mata, claro que mata. Se você não cumprir a lei, qual é a pena? Quem já cumpriu a lei? Quem merece a morte aqui? Gente do céu. Todos nós, sem Cristo, somos réus de morte, pena capital. Porque a lei mosaica é assim: quem não cumprir esses preceitos, morrerá. Agora, você conhece um ser humano que cumpre esses preceitos? Só Jesus cumpre esses preceitos. Nenhum ser humano cumpre esses preceitos. Ou seja, todos são réus de morte, todos sem exceção. Esse é o ministério da letra. Essa é a letra que mata. O Espírito, porém, ele dá vida. Notem aí a sequência agora. Olha só. 7. Agora então no nosso texto, 7. Se o ministério da morte, que ministério da morte é esse? Da lei. Agora note bem. Gravado com letras em pedras. Isso aqui é lei moral ou cerimonial? Qual foi a lei gravada com letras em pedras? Gente do céu, é só ser alfabetizado. É só conhecer um pouquinho a Bíblia. É só ir na classe dos cordeirinhos de Jesus. Não precisa nem fazer mestrado e doutorado em lugar nenhum, né? Todo mundo sabe na EBF, né? Na EBF, na Escola Bíblica de Férias, né? Na classe dos lobinhos de Jesus você aprende, né? Primeiro é lobinho, depois é que vira cordeirinho, né? Todo mundo nasce lobinho, vocês sabem disso, né? Ninguém nasce cordeirinho, né? Na classe dos lobinhos, que depois viram cordeirinhos, você aprende que os 10 mandamentos foram gravados com letras em pedras. Paulo está pensando aqui na lei moral, se a gente pode chamar assim. E ele diz, o ministério gravado com letras em pedras veio em glória. Está no passado isso. De maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, o Evangelho? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, foi glorioso, acabou, quanto mais glorioso será o ministério que traz a justiça. Pois na verdade o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Ele diz, aquele ministério da lei, inclusive gravado nas pedras, que envolve os 10 mandamentos, foi glorioso, mas passou, acabou. Não estamos mais sujeitos àquilo. E agora, eu posso desobedecer meus pais. Legal, hein? Muito bom, estou gostando desse pastor.
Esse pastor é dos meus. Hebreus 7,12. Hebreus 7,12. Diz assim, olha só. Pois mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Pergunta, qual era o sacerdócio antigo? Sacerdócio levítico, certo? E o novo sacerdócio? O Senhor Jesus é da tribo de Levi? Não, ele é de que tribo ele é? Judá. Então mudou o sacerdócio. Olha de novo o versículo. Quando se muda o sacerdócio, acontece o quê? Necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou o sacerdócio. Não estamos mais debaixo da lei levítica, da lei mosaica. Isso passou. E aí você vai perguntar, então estamos livres dos 10 mandamentos? Estamos. Uau, que alívio, hã? Ufa, graças a Deus, hein? Ok, é aí que entra Santo Irineu, que é o meu segundo santo padroeiro, né? Aí que entra Santo Irineu. É muito interessante esses teólogos do passado, a percepção teológica que eles tinham, né? Como eles eram maduros teologicamente, doutrinariamente, né? Irineu diz o seguinte, olha, nós realmente estamos livres da lei. Por quê? Por que isso aconteceu conosco? Porque Deus pegou essa lei que antes nos escravizava, e quando nós nos convertemos, Ele imprimiu essa lei no nosso coração. Então agora nós obedecemos, não porque somos escravos da lei, nós obedecemos porque fomos transformados pelo Espírito. Olha a sacada do cara. A minha obediência não é a obediência do escravo. A minha obediência é a obediência do filho, que é obediente porque é livre e grato. Ele obedece porque ele é filho, livre e grato. A obediência do escravo é pesada, é de má vontade, é uma obediência marcada por obrigação, por raiva até. A obediência do filho não, é uma obediência alegre, livre, feliz, espontânea e natural. O que Deus fez com a lei? Ele tirou a lei de sobre as nossas costas, de sobre os nossos, nos livrou dela. E Ele pegou essa lei e pelo seu Espírito imprimiu no nosso coração. O que o crente faz agora? Ele obedece. E por que ele obedece? Porque ele é obrigado? Não. Porque ele é livre, ele é uma nova criatura. Se você disser para uma lagarta, voe, ela vai subir numa folha, talvez querendo obedecer, vai se jogar de lá, vai se estatelar no chão. Ela quer obedecer, mas né, não é da natureza dela isso. Mas quando essa lagarta passar por uma metamorfose e se transformar numa borboleta, se eu disser voe, ela vai até gostar. Se eu disser voe, aliás, eu nem vou precisar falar muito. Ela vai voar porque agora a natureza dela mudou. E ela vai ter prazer em voar. A minha ordem para que ela voe será uma ordem fácil de obedecer. Porque é uma ordem que está relacionada à sua nova condição, à sua nova natureza. Veja o que diz Romanos 7,6. É muito interessante notar isso. É essa a beleza da ética dispensacionalista. Não estamos debaixo da lei, mas a lei está dentro de nós. Vejam Romanos 7,6, olha o que diz. Mas agora, olha o Irineu aqui, ó. Olha o versículo que o Irineu leu, né? Olha aqui, ó. Mas agora fomos libertados da lei. Que lei? Que parte dela? Qual pedaço dela? Toda, moral, cerimonial, civil, tudo.
agora fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos. Agora, veja como o versículo termina: para servir na novidade do Espírito e não na caducidade da letra. Irineu leu isso aqui, certeza absoluta. Irineu leu isso aqui. Ele falou: nós somos libertos da lei, agora não sirvo mais, estou livre, não sou mais servo. Não, calma. O Espírito imprimiu a lei em você, transformou você. Agora você serve em novidade de espírito e não na velhice da lei escrita. É outra pessoa agora. Eu estou livre dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos estão impressos no meu coração desde o dia que eu criei em Jesus. E eu obedeço os 10 mandamentos agora com muito mais alegria do que antes eu obedecia. Veja Romanos 8, 3 e 4. Esse aqui Irineu leu também, com certeza. Irineu leu Romanos 7 e 8 antes de escrever contra heresias. Olha o que diz aqui 8, 3 e 4. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava enferma por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. O que era impossível para a lei? A lei podia transformar? Não. Isso era impossível para a lei. Por que era impossível para a lei transformar? Porque ela estava enfraquecida pela carne. O que é carne aqui? A natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa não deixava a lei nos tornar pessoas melhores. A nossa natureza pecaminosa não permitia que a lei fizesse de nós homens bons. Era o contrário. Quando a lei entrava em contato com a nossa natureza pecaminosa, a gente piorava. Paulo disse assim: olha, eu estava tranquilo até o dia que disseram não cobiçarás. Quando disseram não cobiçarás, o que aconteceu? Eu comecei a... Mas por que será que não pode cobiçar? Cobiçar, né? Cobiçar é legal. Era melhor não ter tocado no assunto. Porque o que a lei fez? A lei despertou o pecado em mim. Foi o que a lei fez. A lei é má? Não, ela é boa, mas eu sou mau. E quando veio a exigência da lei, a lei despertou o mal no meu coração. É só você fazer a experiência com seu filho. Coloque seu filho numa sala com todos os brinquedos possíveis, com um monte de sorvete, e só coloque esse pratinho em cima de uma mesa e diga assim: ó, você pode mexer em tudo aqui. Tudo. Menos nesse pratinho aqui. Tem sorvete, tem brinquedo, tem tudo. Você pode mexer em tudo. A sala toda é sua. Tem chocolate, tem biscoito, tem salgadinho, tem tudo. Você só não pode pegar isso aqui, ó. Isso aqui. Tá, vou deixar aqui em cima. Tá aqui. Tá à vontade. Só não mexa nisso aqui. E sai da sala. Sai da sala. E espere. Observe por uma câmera escondida. O que vai acontecer? Hã? Gente, é 5 minutos. Olha, gente, é 5 minutos. A lei desperta a cobiça, desperta o pecado. Então Paulo está dizendo isso aqui. A lei, por estar enferma, enfraquecida por causa do pecado, ela não conseguiu nos transformar. Mas isso Deus fez. Como? Como Deus nos transformou? Enviando o seu Filho. Enviando o seu Filho para que morresse em nosso lugar. E olha, agora vejam o desdobramento disso no versículo 4. Agora vem Irineu.
Agora, Irineu leu com certeza isso aqui. Olha só, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, tentando obedecer ali como escravos, mas segundo o Espírito. O que Jesus fez em nós então? Ele nos capacitou, Ele nos transformou, de modo que a justa exigência da lei se cumpra em nós, por força do nosso braço? Não, pelo Espírito que atua na nossa vida. Aí pronto, eu estou livre da lei, certo? Certo, mas a lei está dentro de mim, e eu agora então a obedeço feliz e alegre, porque foi transformado pela graça de Jesus. Então, estamos livres? Sim e não, né? Sim e não, sim e não. Mas é muito lindo ver isso, é muito lindo ver essa realidade, né? A palavra de Deus continua relevante para nós, mas agora nós a cumprimos livremente como filhos. É a segunda milha, Irineu chama isso de a segunda milha da lei. O homem que andava a segunda milha, ele era obrigado? O homem que andava a segunda milha, ele era obrigado? Ele era obrigado ou não? Não. Ele andava por quê? Porque ele andava a segunda milha. Quando Jesus fala, ande a segunda milha. Se alguém obrigar você a andar uma milha, anda duas. A primeira milha era obrigada, não era? A primeira milha era obrigado. E a segunda era obrigado? Não. Por que ele andava a segunda milha? Porque ele tinha sido ensinado por Jesus. Voluntariamente, ele andava a segunda milha. A primeira milha era a milha da obrigação, era a lei. A segunda milha é a milha da graça, é a milha do Espírito. O homem anda porque ele quer, não porque ele é obrigado. Ele anda porque ele foi transformado, não porque ele tem um fardo sobre ele. Nós estamos andando a segunda milha, a milha da graça. Muito bem, outro efeito. 5 minutos? 2, né? 3. Quanto? Acabou? Não? Mais um só então aqui, olha aí, livramento da israelização e do sistema levítico. Nós estamos livres da israelização da igreja e do sistema levítico. Aqui começa a complicar. Por exemplo, circuncisão. Circuncisão é lei? É, né? Mas foi estabelecida na época da lei ou antes da lei? Antes da lei. Abraão foi circuncidado. E então, se a igreja já existe desde aquela época, e se circuncisão não é lei moral, porque já existia antes da lei moral, e se não é lei cerimonial, porque já existia antes da lei cerimonial, a igreja está obrigada a praticar a circuncisão. A circuncisão não foi cancelada. Aí você vai dizer assim para mim, mas o aliancismo ensina isso? Ensina. Tem que circuncidar. Aí você vai dizer, mas eu nunca vi nenhuma igreja evangélica, aliancista, ensinar que tem que circuncidar as crianças. Viu sim. É que você não sabe, mas viu. Que você viu, você viu. Mas como? Eu nunca vi. Na visão aliancista, a circuncisão cristã é o batismo infantil. Sabiam disso? A circuncisão cristã é um pouquinho diferente. É o batismo infantil. Então o batismo infantil não é o que Jesus ensinou lá em Mateus 28, ide por todo mundo batizando, não. O batismo infantil é a circuncisão já praticada pelos patriarcas, só mudou o método, mas batismo infantil é circuncisão. Então, assim como os israelitas circuncidavam os seus filhos, mesmo sem eles terem fé, os pais cristãos podem batizar os seus bebês, mesmo sem eles terem fé. É o mesmo princípio. O batismo infantil é a circuncisão dos crentes. Amém? Amém, né? Fala amém de novo, que isso aqui vai voar, né? Vão conhecer o controle voador, né? Amém nada. Quem inventou isso?
Quem inventou essa bobagem? Quem inventou essa tolice? Onde existe isso na Bíblia? De onde saiu essa bobagem imensa? Quem criou isso? Mas é isso que é dito, não. A igreja é Israel. E Israel tem que circuncidar. Só que o Israel moderno não circuncida com a faca, circuncida com água, para a felicidade das crianças. Ok, a gente continua depois, vamos para o nosso intervalo.